Foi na manhã de uma segunda-feira que meus pais partiram para uma viagem de uma semana. Era a primeira vez que eu ficaria sozinha em casa por tanto tempo, apenas na companhia de meu fiel cachorrinho, Max. A ideia de ter a casa só para mim parecia excitante, uma chance de provar minha independência. Meus pais me deram inúmeras instruções e recomendações, mas no fundo, eu sentia que estava pronta para o desafio. Nossa casa é uma construção antiga, cercada por um jardim que naquela época do ano estava florescendo. Os corredores são longos, as janelas grandes e os pisos de madeira rangem ao menor passo. Durante o dia, a luz do sol invade cada cômodo, dando uma sensação acolhedora. Mas à noite, as sombras parecem ganhar vida própria, transformando a familiaridade em algo inquietante. Naquela primeira noite, depois de jantar e assistir a alguns episódios da minha série favorita, comecei a sentir o peso da solidão. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo ocasional uivo do vento lá fora. Max estava estranhamente quieto, deitado ao meu lado, seus olhos escuros refletindo a luz suave da TV. Sempre fui uma pessoa tranquila, mas o vazio da casa, sem a presença reconfortante dos meus pais, era quase palpável. Quando a hora de dormir chegou, senti uma mistura de independência e desconforto. Fiz meu ritual noturno, escovei os dentes, vesti meu pijama e me enfiei debaixo das cobertas. Max, como sempre, subiu na cama e se acomodou aos meus pés. Tentei me convencer de que tudo estava normal, que essa era apenas a primeira noite de muitas e que eu me acostumaria rapidamente. Mas havia algo no ar, algo que não conseguia identificar. Uma sensação de que eu não estava completamente sozinha, apesar de saber que era impossível. Fechei os olhos e forcei minha mente a se acalmar, mas o sono não veio fácil. Max também parecia inquieto, levantando a cabeça a cada pequeno ruído. No fim, acabei adormecendo, mas meu sono foi leve, perturbado por sonhos fragmentados e uma vaga sensação de que algo estava prestes a mudar. Max sempre foi um cachorro alegre e enérgico. Adotamos ele quando era ainda um filhote, e desde então ele se tornou uma parte inseparável da nossa família. Ele costumava correr pelo jardim, perseguindo insetos ou latindo para os pássaros. À noite, ele se aninhava aos meus pés, oferecendo uma presença reconfortante e protetora. Sua cauda abanava sempre que eu chegava perto, e seus olhos brilhavam com uma mistura de carinho e curiosidade. Mas naquela semana, algo estava diferente. Logo na segunda noite, comecei a notar as primeiras mudanças. Max parecia mais distante, seus olhos fixos em mim de uma maneira que nunca tinha visto antes. Era como se ele estivesse me observando, estudando cada um dos meus movimentos. Ao invés de correr pelo jardim, ele se sentava na varanda, encarando a escuridão com uma intensidade perturbadora. No início, tentei racionalizar o comportamento dele. Talvez ele estivesse sentindo a falta dos meus pais, afinal, era a primeira vez que eles ficavam fora por tanto tempo. Pensei que talvez ele estivesse estressado ou confuso pela mudança na rotina. Falei com ele, tentei brincar, mas ele permanecia imóvel, os olhos seguindo cada gesto meu. Conforme os dias passavam, o comportamento de Max só piorava. Ele começou a evitar meus carinhos, rosnando baixo quando eu me aproximava demais. À noite, ele se recusava a subir na cama, preferindo dormir no canto do quarto, os olhos sempre abertos, sempre vigilantes. Os latidos se tornaram mais frequentes, direcionados ao nada, como se ele pudesse ver algo que eu não conseguia. Uma noite, acordei com um sobressalto ao ouvir um som estranho vindo da cozinha. Levantei devagar, o coração batendo forte no peito. Quando cheguei lá, vi Max parado diante da porta dos fundos, rosnando ferozmente. Seus pelos estavam eriçados e ele parecia maior, mais ameaçador do que nunca. Acendi a luz, esperando que ele se acalmasse, mas ele continuou encarando a porta, os olhos fixos e brilhantes.
Tentei convencê-lo a voltar para o quarto, mas ele me ignorou completamente. Eu sabia que algo estava errado, mas minha mente se recusava a aceitar. Continuei dizendo a mim mesma que era apenas o estresse da separação, que Max estava apenas reagindo à ausência dos meus pais. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que havia algo mais. Algo que eu não conseguia entender completamente. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e confusão. Cada vez que eu olhava para Max, sentia um calafrio percorrer minha espinha. Ele não era mais o cachorro alegre e carinhoso que eu conhecia. Algo tinha mudado e eu não sabia como lidar com isso. E, embora eu tentasse manter a calma, não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observada, não apenas por Max, mas por algo muito mais sinistro. As noites começaram a se tornar um tormento. Eu me preparava para dormir, tentando ignorar a inquietação crescente, mas sempre terminava com Max ao meu lado, suas reações cada vez mais bizarras. Ele já não dormia na minha cama. Em vez disso, passava a maior parte do tempo sentado em frente à porta do quarto, de olhos bem abertos, como se estivesse esperando por algo. Ou alguém. Uma noite, fui acordada por um som de arranhões vindos da porta da frente. Levantei-me lentamente, o coração batendo forte. Max estava lá, parado e tenso, os olhos fixos na porta. Quando tentei me aproximar, ele rosnou para mim um som baixo e ameaçador que fez meus pelos se arrepiar. Não era o rosnado familiar de um cachorro irritado, mas algo mais profundo, quase humano. Eu fiquei paralisada, incapaz de entender por que meu fiel companheiro estava agindo daquela maneira. Decidi verificar a porta, mas cada passo era difícil, como se meus pés estivessem colados ao chão. Quando finalmente alcancei a maçaneta, os arranhões cessaram abruptamente, deixando um silêncio ainda mais opressor. Abri a porta lentamente, apenas para encontrar o vazio da noite. Nada estava lá. Apenas o vento frio que soprou através da abertura, me causando um calafrio. A cada noite que passava, novos eventos perturbadores ocorriam. Latidos incessantes ao vento, portas rangendo sozinhas e sombras dançando nas paredes. Max começou a evitar meus olhares, virando a cabeça sempre que eu tentava estabelecer contato visual. Era como se ele não me reconhecesse mais. Em vez de abanar o rabo e me seguir pela casa, ele se mantinha distante, observando-me de longe com aqueles olhos estranhos e penetrantes. Uma madrugada, acordei com uma sensação insuportável de estar sendo observada. Olhei em volta no quarto escuro, meus olhos se ajustando lentamente à penumbra. Max não estava no seu habitual posto à porta do quarto. O pânico tomou conta de mim. Levantei-me rapidamente e saí do quarto chamando por ele. A casa estava estranhamente silenciosa, o tipo de silêncio que parece absorver todo o som. Encontrei Max na sala de estar, parado no meio do cômodo, olhando fixamente para a janela. Quando me aproximei, ele se afastou, rosnando baixinho. Senti uma dor profunda no coração ao ver meu amado cachorro, que sempre fora tão doce e protetor, agindo como se eu fosse uma estranha. Comecei a evitar ficar sozinha com ele, temendo suas reações imprevisíveis. Cada vez que ele me olhava, sentia como se estivesse encarando algo muito além de um animal. Era como se um estranho tivesse tomado o lugar do meu fiel amigo. Os dias passavam lentamente, cada um mais aterrorizante que o outro. Minha mente estava em constante estado de alerta. Cada pequeno som me fazia saltar. A sensação de estar sendo observada nunca me deixava. Não importava onde eu estivesse na casa, sentia aqueles olhos sobre mim, sempre vigilantes, sempre avaliando. Eu tentava manter a calma, mas o medo crescente era impossível de ignorar. Algo estava muito errado, e eu temia que a verdadeira natureza de Max fosse revelada a qualquer momento, de uma maneira que eu não estava preparada para enfrentar. O medo constante estava me consumindo e eu sabia que precisava encontrar uma explicação para o comportamento perturbador de Max. Decidi pesquisar na internet
esperando que alguma resposta racional pudesse aliviar minha crescente ansiedade. Comecei buscando informações sobre mudanças de comportamento em cachorros, mas nada do que lia se encaixava no que estava acontecendo com Max. Foi então que me deparei com uma discussão em um fórum obscuro que mencionava lendas sobre criaturas chamadas Skinwalkers. Skinwalkers, segundo a lenda, eram feiticeiros capazes de se transformar em qualquer animal que quisessem, usando essas habilidades para enganar e aterrorizar os humanos. À medida que lia mais sobre essas criaturas, uma sensação de pavor tomou conta de mim. As descrições sobre seus comportamentos e os relatos de encontros eram estranhamente semelhantes ao que eu estava vivenciando com Max. A ideia de que algo tão sinistro pudesse estar acontecendo parecia absurda, mas eu não podia ignorar as coincidências. Decidi testar minha teoria. Comecei a observar Max com ainda mais atenção, procurando por qualquer sinal de comportamento anormalmente humano. E para meu horror, comecei a notar coisas que antes pareciam meras peculiaridades. Certa noite, enquanto eu estava na cozinha, vi Max abrir a porta da sala com uma destreza que um cachorro comum não teria. Seus movimentos eram estranhamente coordenados, como se alguém estivesse controlando seu corpo. Ele me olhou por um momento e tive a impressão de que ele estava sorrindo de uma maneira terrivelmente humana. O ápice do terror veio em uma noite chuvosa. A tempestade estava forte lá fora e eu estava sentada no sofá, tentando me concentrar em um livro, mas minha mente não conseguia afastar a sensação de perigo iminente. Max estava deitado no chão, seus olhos fixos em mim. O tempo todo, eu sentia seu olhar, mesmo quando não estava olhando diretamente para ele. Foi então que ouvi um som estranho, um murmúrio baixo que parecia vir de Max. Meus olhos se arregalaram de horror quando percebi que ele estava sussurrando meu nome. Levantei-me lentamente, meu corpo tremendo de medo. Max se ergueu também, mas de uma maneira que não era natural para um cachorro. Seus movimentos eram fluidos demais, quase humanos. Dei um passo para trás e ele avançou, seus olhos fixos nos meus, cheios de uma malevolência que gelou meu sangue. O rosnado que saiu de sua boca era gutural e distorcido, mais parecido com uma risada demoníaca do que com qualquer som animal. Foi naquele momento que percebi que a criatura diante de mim não era Max, mas algo muito mais sinistro. Tentei correr, mas ele foi mais rápido. Senti a sua presença atrás de mim, cada vez mais próxima. Cheguei à cozinha e peguei uma faca, virando-me para enfrentá-lo. A criatura que antes parecia um cachorro agora estava em uma posição bizarra, meio ereta, com um sorriso horripilante no rosto. Seus olhos brilhavam com uma inteligência cruel e perversa. "Você não é Max", sussurrei, minha voz tremendo. Ele apenas riu, um som que parecia ecoar em toda a casa. Avançou novamente, e eu sabia que estava prestes a enfrentar algo que não era deste mundo. A faca tremia na minha mão, mas eu estava determinada a lutar, a proteger minha casa e a memória do meu verdadeiro amigo. O confronto que se seguiu foi uma mistura de puro terror e adrenalina, e a verdade horrível se tornou impossível de negar. O ser que tomou o lugar de meu cachorro não era apenas um animal, mas um Skinwalker, uma criatura das sombras que havia invadido minha vida com intenções inimagináveis. O Skinwalker avançou, seus olhos brilhando com uma malevolência que parecia consumir toda a luz da cozinha. O rosnado baixo e gutural que emanava dele ressoava em meus ouvidos, aumentando meu pavor. A faca tremia na minha mão, mas eu sabia que não podia me render ao medo. Precisava lutar, precisava sobreviver. Respirei fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava me paralisar. Com um grito desesperado, corri em direção à criatura brandindo a faca. O Skinwalker esquivou-se com uma agilidade sobrenatural e senti uma dor aguda no braço quando ele me atingiu com uma de suas patas, lançando-me contra a parede. A faca escapou da minha mão e deslizou para longe, deixando-me desarmada.
A dor era intensa, mas o medo era ainda maior. Levantei-me, minha visão turva pelas lágrimas. O Skinwalker se aproximava lentamente, como se estivesse saboreando meu terror. Sua risada distorcida ecoava pela cozinha, e eu sabia que não podia desistir. Olhei em volta, desesperada, e vi a janela acima da pia. Era minha única chance de escapar. Com um último esforço, corri em direção à pia e me ergui para alcançar a janela. O Skinwalker lançou-se na minha direção, mas eu consegui abrir a janela e me espremer para fora, caindo no jardim ensopado pela chuva. A queda foi dolorosa, mas eu não podia parar. Levantei-me e corri, ignorando a dor que se espalhava pelo meu corpo. O som dos passos do Skinwalker atrás de mim era aterrorizante. Sabia que ele estava perto, mas não me atrevia a olhar para trás. A chuva e o vento dificultavam minha visão, mas continuei correndo, minha mente focada apenas em escapar. Cheguei à cerca que separava nosso jardim da floresta e, com um esforço desesperado, escalei-a, sentindo as garras do Skinwalker rasgarem minha perna. Caí no chão do outro lado, gemendo de dor, mas a adrenalina me impulsionou a continuar. Corri pela floresta, tropeçando em raízes e galhos, meus pulmões queimando com o esforço. Podia ouvir o Skinwalker me perseguindo, seus rosnados misturando-se ao som da tempestade. Não sabia para onde estava indo, apenas sabia que precisava me afastar da casa, do monstro que havia tomado o lugar de Max. Depois do que pareceu uma eternidade, vi as luzes de uma casa através das árvores. Com um último esforço, corri em direção a elas, gritando por ajuda. Bati freneticamente na porta, implorando para que alguém me ouvisse. A porta finalmente se abriu, revelando um homem surpreso. Desabei em seus braços, exausta e aterrorizada, tentando explicar o que havia acontecido. Ele me ajudou a entrar e trancou a porta atrás de mim. Chamei a polícia e, enquanto esperávamos, olhei pela janela. A floresta estava escura e silenciosa, mas eu sabia que o Skinwalker estava lá fora esperando. A sensação de ser observada nunca me deixou. Quando a polícia chegou, contei minha história, mas sabia que eles não acreditariam completamente. Era algo além da compreensão humana. O Skinwalker nunca foi encontrado, e eu nunca voltei para aquela casa. A lembrança do que aconteceu naquela semana me assombra até hoje. Às vezes, à noite, ainda sinto como se estivesse sendo observada, e ouço sussurros que parecem vir do vento. O medo nunca me deixou completamente, e sempre que penso em Max, sinto uma mistura de tristeza e terror. A verdade é que nunca saberei realmente o que aconteceu, mas sei que algo sinistro cruzou meu caminho, algo que nunca será completamente explicado. A história que acabei de compartilhar não é apenas um relato de terror, mas um aviso sombrio. Às vezes, o mal pode se esconder atrás das formas mais familiares, esperando o momento certo para se revelar. Max era meu companheiro leal, minha fonte de conforto. Mas o que tomou o lugar dele era algo indescritível, uma força malévola que se alimentava do medo e da confusão. Nunca subestimem o que seus olhos podem estar enganando. O que parece ser um amigo fiel, um animal de estimação amoroso, pode na verdade ser uma presença sinistra, observando, esperando. Sempre fiquem atentos aos sinais, às pequenas mudanças que podem indicar algo muito mais sinistro à espreita. Tomem cuidado. O mal pode estar à espreita nas sombras, fingindo ser algo que não é. O verdadeiro terror não está nas histórias que contamos, mas nas realidades que se escondem bem diante de nossos olhos, prontas para se revelar quando menos esperamos. Lembrem-se, às vezes, o que parece ser inofensivo pode ser o início de um pesadelo inimaginável. Durmam bem, se puderem, e fiquem atentos ao que se esconde na escuridão.